Nós vamos retornar ao capítulo 3, Romanos capítulo 3. Vamos inicialmente fazer a leitura de 21 a 31. Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos até aqui para esse momento. Vamos orar. Amado Senhor, mais uma vez apresentamos a palavra Tua, lida, e mais uma vez suplicamos compreensão, revelação, entendimento e interpretação espiritual da Tua palavra. Continua, Senhor, por Tua bondade e fidelidade para conosco, nos dando o Teu suporte, para que sejamos alimentados. Fala, Senhor, Teus servos querem Te ouvir. Oramos no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então, como falávamos, o pano negro já foi colocado até o capítulo 3, verso 20, podemos dizer. E agora, Paulo vai colocar o seu diamante sobre esse pano negro. Nesse pequeno trecho, de 21 a 31, apenas 11 versículos, ele usa expressões muito importantes e muito brilhantes, nós vamos ver. O Senhor nos ajude, então, a compreendê-las. Vamos lá de novo, então. Já explicamos o verso 21. Agora, a encarnação do verbo de Deus está nesse agora. A historicidade do Evangelho. Sem lei, a parte da lei, se manifesta a justiça de Deus e é testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que é mediante a fé em Jesus Cristo, e é para todos e é sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então chegamos ao verso 23. Duas coisas muito importantes sobre ele. Primeiro, a palavra pecaram, que você tem aí. Há um tempo verbal na língua grega que nós não temos no português. Você certamente sabe que a língua grega é mais rica do que a nossa língua portuguesa. E o Senhor, por esse motivo, inclusive, escolheu o grego para inspiração do Novo Testamento, assim como o hebraico para o Antigo Testamento. Então há um tempo verbal no grego que se chama aoristo. O que é um verbo conjugado no aoristo?
para você compreender. Significa que uma ação foi completada, consumada no passado. E ela tem os seus efeitos contínuos no presente. Nós não temos um tempo do verbo assim em português. Ou nós temos um passado, ou nós temos um presente, ou temos um pretérito, ou temos até um gerúndio. Mas não temos um tempo verbal no qual você conjugue o verbo que denote uma ação completa, preste atenção, que foi consumada, completa, no passado, foi realizada, mas então que mantém os seus efeitos no presente, como sendo então um contínuo. Está claro isso? Esse foi o tempo verbal usado para a palavra pecaram. Essa é a primeira coisa interessante. Por quê? Em primeiro lugar, então, quando foi, estritamente falando, que nós pecamos? O que o capítulo 5 de Hebreus, de Romanos, vai nos ensinar? Nós pecamos em Adão. Porque nós somos os seus filhos. E porque ele pecou, nós então não poderíamos nascer sem pecado. Porque nós somos resultado dessa raça, da qual ele é, podemos assim chamar, de o cabeça federal da raça, um cabeça caído. E dele todos somos, por natureza, filhos. Para fazermos já um contraste, e depois vou seguir com essa palavrinha, pecaram, a beleza da salvação de Deus pela graça em Cristo é que ele não buscou reformar a raça caída. O que o homem precisa então, já que ele caiu em pecado, digamos assim, é que ele tenha um contexto social melhor, uma educação melhor, um contexto cultural melhor. Então, se ele tiver um ambiente adequado, ele será uma boa pessoa. Bom, ser uma boa pessoa, humanamente falando, não significa ser justo diante de Deus. Porque o padrão da justiça e da santidade, da glória de Deus, é o seu padrão. Então, isso é muito importante. Vemos com clareza. Então, como Deus não determinou, porque não é possível, reformar a raça, o que ele faz quando envia o seu filho? Ou quando o verbo se faz carne? Ele inicia nesse segundo homem, como Paulo o chama em 1 Coríntios 15, ele diz, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Primeiro homem, Adão. O segundo homem é espírito vivificante. Então o Senhor Jesus é o novo princípio de Deus. Deus começou de novo em Cristo Jesus. Então o verbo se faz carne, homem também como Adão era homem. Agora esse homem que nasceu um bebê, que precisou tomar o leite materno, que precisou aprender a ler, que precisou ir às Escrituras e estudá-las, memorizá-las. Não fez isso aos pés de nenhum rabi. Esse menino cresceu, esse menino se desenvolveu, esse menino, que é o próprio Deus em carne, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ele foi aperfeiçoado. Olha essa palavra aplicada a ele, porque ele é perfeito. Aperfeiçoado. No sentido de quanto mais ele avançava na sua vida de fidelidade a Deus, o seu Pai, mais ele crescia. Lucas, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, mesmo a vida do nosso Senhor Jesus, e se ele é homem, teria que ser assim. Do contrário, ele é um super-homem. E um super-homem não podia representar o homem, porque nós não somos super-homens. Então ele teria que viver uma vida humana em todos os sentidos. Por isso o Evangelho de Lucas é tão precioso, meus irmãos. Então, ele foi, resumindo o assunto, constituído por Deus o cabeça de uma nova raça. Por isso que Paulo em Colossenses vai dizer, ele é primogênito de toda a criação, no sentido de que nele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. Mas Paulo usa uma segunda vez a palavra primogênito, naquela descrição, é a mais completa na Bíblia, em um texto só, das glórias do nosso Senhor Jesus. Primeiro diz que ele é primogênito de toda a criação, porque ele é o próprio Criador, e depois diz que ele é o primogênito de entre os mortos.
E como primogênito de entre os mortos, é dito que ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, em Cristo Jesus, homem, Deus inicia uma nova raça. É a raça dos redimidos por ele. É a raça daqueles que têm uma natureza divina e celestial, que, aliás, Adão nunca teve, porque ele caiu antes disso. Ele tinha comunhão com Deus na viração do dia no jardim. Mas porque ele não obedeceu a Deus, então ele nunca recebeu a natureza divina nele. Nunca recebeu. Mas nós, que cremos no Senhor Jesus e estamos unidos com ele pela fé, nós participamos da própria natureza dele. Então nós cristãos temos duas naturezas, como sabemos muito bem. E o cabeça federal, universal dessa nova raça já está à destra do trono de Deus, nosso Senhor Jesus. Há um homem nos céus em glória, cabeça do universo. Efésios capítulo 1. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder, domínio, de todo nome que se refere, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e, ele diz, como cabeça de todas as coisas, ele o deu à igreja. Então, irmãos, esse homem, varão aprovado por Deus, que é a cabeça de todas as coisas, foi dado à igreja como cabeça dela. Meus irmãos, esse tema é tão precioso, entramos nele aqui, não é o assunto de Romanos, mas eu vou complementar o que eu estou falando, para lançar a luz sobre o que vem depois, aqui nesse livro também, especialmente em Efésios e Colossenses. Ele é a cabeça federal de uma nova raça. Se em Adão todos pecaram, como nós vimos aqui nesse verbo que já citei, em Cristo, e por isso em Adão todos morrem, em Cristo, todos aqueles que nele creem serão vivificados. 1 Coríntios 15 de novo, Paulo vai nos ensinar isso. Porque ele, que foi constituído por Deus, cabeça de todas as coisas, foi também constituído cabeça da igreja. Então, meus irmãos, o cabeça exaltado já está no trono, e o que ele está aguardando? Ele está aguardando que agora todo o seu corpo de redimidos venha participar com ele da mesma glória que ele tem. Então, na verdade, nós não estamos derivando aqui para outro assunto, não. Porque quando nós seguirmos com esse versículo, nós vamos ver que depois dele dizer que todos pecaram, ele vai dizer que carecem da glória de Deus. Nós vamos chegar lá com mais detalhes daqui a pouco. Por enquanto, guarde isso. Nós temos um velho homem, expressão do capítulo 6, certo? Foi crucificado com Cristo, nosso. Paulo que está escrevendo, ele podia dizer, meu velho homem. Mas ele diz, foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Depois vamos ver o que aquilo significa. Na verdade, é tornado sem efeito. Mas, por agora, é importante compreendermos que o velho homem é, então, uma entidade espiritual. Por que é uma entidade espiritual? Porque é coletivo. Tem um cabeça, esse velho homem. Quem é o cabeça desse velho homem? Adão. O Adão caído. Quem é o corpo desse velho homem? Todos os seus filhos. A raça decaída de Adão. Nós estávamos, por natureza, incluídos. Então, nós também fazíamos parte dessa entidade espiritual federal chamada o velho homem dessa velha criação. O que Deus fez, como falávamos? Ele introduziu um novo homem de uma nova criação. Seu Filho amado que se fez carne. Viveu a vida que viveu, foi aprovado por Deus, porque foi obediente, em tudo satisfazendo a justiça, a santidade e a glória de Deus, e obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Filipenses 2, por causa da obediência plena até a morte e morte de cruz, Deus o tira da morte, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu, olha esse lhe deu, que importante, irmãos. Nós não estamos tratando do Filho de Deus, que tem toda a glória, então como lhe deu o nome?
Porque nós não estamos só tratando do Filho de Deus que tem toda a glória. Nós estamos tratando do homem. Que precioso, não é? Então ele, como homem, herdou. Agora eu estou buscando uma palavra de Hebreus. Hebreus diz que depois que ele fez purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Então, nosso Senhor Jesus, homem, ele está sentado à destra de Deus. Aliás, é o único homem, será sempre o único homem que está sentado à destra de Deus, entronizado, glorificado, colocado como cabeça de todas as coisas, pelos seus próprios méritos. Pense nisso, irmão. Todos nós estaremos diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça. Mas ele é homem como nós, viveu vida humana como nós, venceu como homem, foi aprovado por Deus e está sentado à destra da majestade nas alturas pelos seus méritos. Então, que lindo, irmãos, é nós compreendermos isso, que nós fomos salvos pelos méritos do Senhor Jesus. Nenhum homem estará diante de Deus pelos seus méritos, só Jesus Cristo. Mas a questão é que nós fomos unidos a Ele. Ele é cabeça do novo homem da nova criação. Olha, é um assunto imenso, imenso. Paulo vai dizer assim, olha, 2 Coríntios 5,16. Nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em união com Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Porque ele é cabeça de uma nova criação. Então vamos guardar esse termo aqui, olha. O que a Bíblia ensina, e é Paulo quem nos ensina isso, inspirado pelo Espírito Santo, o que é esse novo homem da nova criação? Lembra que estudamos Efésios? Efésios vai dizer assim, tendo abolido a parede de separação que estava no meio entre judeus e gentios, mais uma vez, ele diz lá, a inimizade, ele destruiu essa parede de separação que estava no meio desses dois povos e constituiu de ambos um só homem. Um novo homem de uma nova criação. Você está vendo que é coletivo? Ele é composto tanto de judeus quanto de gentios. Então ele não está falando de um homem pessoal, ele está falando de um homem coletivo. Efésios 2,15, se você quiser conferir. Derrubou a parede de separação e ele criou em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, desse novo homem, de uma nova criação, Jesus Cristo é a cabeça pelos seus méritos, porque foi o varão aprovado por Deus. E nós somos o seu corpo pela graça, porque nós fomos chamados. E pela sua graça cremos e fomos constituídos o seu corpo. Então, completando já esse assunto, o cabeça já está no trono, mas o corpo ou está na terra, ou, pelo menos no que concerne ao corpo físico, né, está no pó. O que nós aguardamos? Nós aguardamos o dia em que todo o seu corpo, sejam os que já partiram, sejam os que estiverem vivos, eles então serão conjugados para que todo o universo veja que o cabeça entronizado à destra da majestade nos céus, ele tem um corpo igualmente glorioso. Por isso que Paulo vai dizer assim em Efésios, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E vai dizer assim, pela igreja, não pelos judeus, não por qualquer outro meio, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, nem nos nossos melhores sonhos
nós podemos imaginar o que isso significa. Temos que usar várias figuras para tentar chegar no limiar só, no sopé do que isso significa. Só algumas figuras. Por exemplo, a igreja será colocada nesse dia da parousia do Senhor, quando mortos em Cristo, que dormiram em Cristo, e os que estiverem vivos, reunidos em um só corpo, encabeçados pelo único cabeça federal da nova raça, eles serão exibidos. Essa é uma boa palavra. A igreja será exibida para os olhos de anjos e de demônios, como possuindo a glória do unigênito Filho de Deus. Aí você acha que eu estou exagerando? Vou ler com você alguns versículos daqui a pouco, sobre esse assunto de alcançar a glória que pertence ao Senhor Jesus. Primeiro, vamos deixar claro então esse termo pecar. A ação completada no passado, realizada no passado, foi realizada pelo nosso cabeça natural, cabeça federal da raça Adão, que caiu. Nele todos pecamos e nascemos pecadores. Todos pecaram. Então ele vai dizer aqui duas coisas. Primeiro, há versões, como a que eu estou lendo, é a Revista Atualizada de Almeida, que diz carecem da glória de Deus. E há versões que dizem estão destituídos da glória de Deus. Na verdade, tem o mesmo sentido. Mas o que eu queria dizer aqui é que essa palavra traduzida ou como carece ou como destituídos, ela aparece uma outra vez na chamada parábola do filho pródigo. Olha que bonito, irmão. Olha a maestria do Espírito Santo escrevendo as Escrituras. Ele vai narrar a história daquele filho e diz assim, que ele pediu então os seus bens. Pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens. Ele saiu para viver dissolutamente. Então diz que depois que ele estava lá nesse ambiente, Lucas vai registrar assim, o Senhor falando, né? A parábola do Senhor, Lucas então registrou. Ele começou a passar necessidade. Ele começou a passar necessidade. Essa foi a mesma palavra usada aqui no livro de Romanos. Todos pecamos em Adão. A ação foi completada por ele. E tem efeitos no presente em todos os que são derivados dessa raça, dessa origem decaída, Adão. Isso significa o que para nós? Que nós então passamos necessidade da glória de Deus. Mesma palavrinha traduzida lá. E você lembra o que era passar necessidade para ele? Ele tentava, disse o Senhor, ele tentava até mesmo comer das coisas, as bolotas, como diz lá, que eram dadas, destinadas aos porcos. Tentou, até isso ele tentou comer. Só que ele não comeu, porque é dito lá, ninguém lhe dava nada. Ele disse, não, você não vai comer isso não, isso aqui é para o porco. Ninguém lhe dava nada. Para mostrar a extrema e absoluta carência que ele viveu fora da casa do seu pai. Não é uma figura preciosa, irmão? Até que ele cai em si. Ele diz assim, eu irei ter com meu pai. E eu direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faze como um dos teus trabalhadores. Porque ele tinha pensado assim quando estava lá junto dos porcos. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão para comer? E eu aqui morro de fome. Então ele planejou dizer para o seu pai, me faz como um dos seus trabalhadores, porque eu não sou digno de ser chamado teu filho. Você sabe que então ele planeja esse discurso, mas quando ele volta para a casa do pai, na parábola do Senhor, e o pai o avista de longe e vem correndo, linda figura, o abraça, o beija, o filho maltrapilho, e ele começa o seu discurso, que ele planejou, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí nosso Senhor foi quem compôs a parábola, ele para aí. Não usa essa próxima frase. Fazem como um dos seus trabalhadores. Por que como o Senhor que compôs a parábola, nesse retorno do pródigo, ele não falou isso? O que você acha? Porque, irmão, aquele que é filho, ele nunca será rebaixado ao nível de um trabalhador. Ele merecia, mas ele foi acolhido como filho. E mais que isso, traz um anel no dedo. Anel é figura de herança. Olha, ele não tinha nada.
Ele já pegou a herança dele, já gastou tudo. E o pai diz, traze o anel e coloque no seu dedo. Como que dizendo, eu ainda tenho algo para ele. E põe sandália nos seus pés. Só os filhos usavam sandália. Os trabalhadores serviçais andavam descalços. Então diz, tragam sandálias para os seus pés. E tragam os melhores vestidos. E matemos o, no singular, novilho cevado. Que nos dá a impressão de que o pai reservou. Porque é uma parábola, né? O Senhor quer expressar muita coisa ali. O pai reservou um novilho específico, pôs para engordar, novilho cevado, para que quando o filho retornasse, o animal estivesse pronto para a festa. Porque ele tinha a expectativa de que esse filho iria retornar. Então ele estava lá passando necessidade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, irmãos, qual é o nível de glória que nós somos chamados para participar? Deixa aí então seu livro de Romanos marcado. Abra por favor comigo na segunda epístola do mesmo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Vamos ler com muita atenção. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Tudo isso, 4 coisas ele mencionou aqui. Agora, olha o para quê no verso 14. Para que Deus escolheu a nós? Aqui os Tessalonicenses, né? Até mesmo gentios como nós. Claro que a palavra se aplica o mesmo para nós. Nós também fomos escolhidos, chamados, santificados pelo mesmo Espírito, né? E fé na verdade. Com qual propósito? Vamos ler o verso 14. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho. O Evangelho que temos estudado na Epístola aos Romanos, que é a epístola que mais expõe o conteúdo desse Evangelho. Então, vos chamou mediante o nosso Evangelho, agora temos o para. Olha o para aí. Para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, qual é a medida da glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Já citávamos aqui Hebreus 1, né? Ele é o resplendor da glória. E a expressão exata do ser de Deus. Sustenta tudo pela palavra do seu poder. Fez purificação dos pecados, está sentado à destra da majestade e herdando um nome tão superior. Ele é tão superior aos anjos quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Essa é a glória dele. E nós? Nós somos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, como Paulo diz aqui, amados pelo Senhor, não é? Ele nos amou. Ele, na medida em que o Espírito Santo tem espaço para operar em nós a santificação, ou de glória em glória, produzindo, formando o caráter de Cristo em nós, meus filhinhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Isso é santificação. Podemos dizer que esse processo, então chamado santificação, em um aspecto, ele já é glorificação. Você está me entendendo? Porque Cristo Jesus é o resplendor da glória. Então, se Cristo está sendo formado em nós, a glorificação já está acontecendo nas nossas vidas. Porque glória é Jesus Cristo. Ele é a glória. E se Ele está sendo formado em nós, nós estamos sendo glorificados. Então a santificação é uma antecipação da glorificação final. Bendito seja o Senhor.
Por isso Paulo vai dizer, contemplando, mesmo que por espelho, porque não estamos ainda vendo face a face. 2 Coríntios 3,18. Contemplando como por espelho a glória, olha ela aí de novo, a glória do Senhor. Nós somos transformados. A palavra exata ali, sabe qual é? Transfigurados. A mesma que foi usada no Monte da Transfiguração para o Senhor. Nós somos transfigurados de glória em glória na sua própria imagem. Então o Espírito Santo opera isso em nós com uma meta, um alvo, um modelo em vista. Qual é o modelo que o Espírito Santo tem em vista? Nosso Senhor Jesus. Aleluia. E o nosso Senhor Jesus glorificado, à destra do trono de Deus. Porque Ele opera em nós para alcançarmos, aí vamos de novo para Tessalonicenses, a mesma glória que o nosso Senhor Jesus Cristo tem. E nós iremos alcançá-la como corpo. Porque, meus irmãos, ninguém poderia alcançá-la individualmente. Nós iremos alcançá-la como corpo. Por isso, olha essa coisa linda aqui. Você sabe que Adão é uma figura de Cristo, não é? Um tipo de Cristo. Está evidente nas Escrituras. Então é dito que quando aquela companheira, num momento em que ele não encontrou companheira nenhuma entre os animais, quando aquela companheira foi trazida a ele, naquele processo que você conhece bem, então ele diz algo. O que ele diz? Esta, afinal, é osso dos meus ossos. Claro que osso fala de realidade interior. Osso ninguém vê. E ela também é carne da minha carne. E carne, então, fala de expressão exterior. Nosso Senhor Jesus, homem, alcançou essa glória. Nenhum vaso individual tem a capacidade de alcançar a mesma glória. Por ele ser quem é, por ele ter vivido a vida que viveu. O varão no singular, aprovado por Deus. Mas a igreja, como corpo, ela poderá expressar de maneira magnífica o significado dessa glória que ele tem como pessoa, individual. Varão aprovado por Deus. Por isso é dito que pela igreja, essa multifacetada, é a palavra lá na verdade, multicolorida, sabedoria de Deus se torna manifesta de principados e potestades nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, para usar o termo que usei agora mesmo, a igreja será colocada como que numa vitrine de observação, onde anjos, os anjos eleitos, como Paulo chama, os que não caíram, e os demônios, ambos, estarão olhando para ela deslumbrados. Porque Jesus Cristo, o varão aprovado por Deus, tendo realizado a obra que realizou, ele chamou de pecadores caídos e degradados, que nós éramos. Os chamou, enviou para morar neles o seu executivo, falando com toda a reverência, o Espírito Santo, executivo da Trindade, para realizar o trabalho no seu corpo, que é a igreja, para que eles possam se apossar da mesma glória que o cabeça tem. Porque é um novo homem, cabeça e corpo, de uma nova criação. Por isso, irmãos, a epístola aos Efésios é chamada de a epístola mais elevada do apóstolo Paulo. Porque o tema é esse aí. O grande mistério, Cristo e a igreja. Né? Então, chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouviu bem? Que lindo versículo. 2 Tessalonicenses 2,14. Vamos para outro. Já citamos aqui mais de uma vez, mas seria muito bom você abrir sua Bíblia e ler. Às vezes eu cito alguns versículos e vejo irmãos olhando para mim, como que dizendo assim com os olhos. Acho que eu nunca li isso na Bíblia. Né? Então às vezes é bom abrir a Bíblia e mostrar que está aí mesmo, na sua Bíblia. Talvez você não tenha visto, mas está aí. Então vamos lá. Filipenses capítulo 3, olha lá o verso 20. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria, cidadania, termo original, cidadania, está onde mesmo? Nos céus. De onde também nós aguardamos o Salvador. Quem é o nosso Salvador? Aquele Salvador que nos proporcionou essa tão grande salvação que temos visto
em Romanos, com aqueles termos todos que nós vimos, o tamanho dessa salvação. Nós aguardamos o Salvador. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Nós o aguardamos. E o que ele fará na sua parousia, na sua vinda? Ele transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpinho que nós cuidamos tão bem dele, até fazemos bem, né? Para ele não dar problema para nós. Mas ele ainda é o que está escrito aí. É corpo de humilhação mesmo. O espelho vai dizer isso todo dia para você. Corpo de humilhação. Ele o transformará, olha essa frase, para ser igual ao corpo da sua glória. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Corpo da sua glória, igual. Como ele fará isso? Segundo a eficácia do poder que ele tem. A palavra para eficácia aqui na língua grega é energeia, de onde temos a palavra no português, energia. Segundo a eficácia do poder que ele tem, de até mesmo, olha isso, subordinar a si todas as coisas. Então, se ele, pela sua vida como homem, ele subordinou a morte, porque Paulo vai escrever para Timóteo que ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Se ele teve poder, esse é o raciocínio. Se ele teve poder de subordinar a morte, ele tem poder de subordinar qualquer outra coisa. Qualquer outro poder, qualquer outro principado, qualquer outra potestade, qualquer outro domínio. Porque ele subordinou aos seus pés a morte. A morte já está aos pés dele. E ela ainda reina sobre nós. Breve vem o dia, como já falamos, em que aquela voz será ouvida, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, para esse momento, o que mais nos interessa aqui é um corpo igual ao corpo da sua glória. Para isso fomos chamados. Por isso, voltando lá para Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem, estão destituídos, passam necessidade, não de perdão, embora o perdão sim é necessário, ele é o meio. Sem perdão, quem vai alcançar a glória de Deus? Sem purificação, quem vai alcançar a glória de Deus? Sem santificação, quem vai alcançar a glória de Deus? Ninguém. Mas Paulo vai lá no objetivo. Ele diz, todos pecaram, estão destituídos, estão carentes, necessitam da glória de Deus. Então Deus proveu meios para que nós possamos alcançar a sua glória. Purificação de pecados, perdão, justificação pela fé, santificação e, finalmente, glorificação. Para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Seguindo, verso 24, cheio de palavras impressionantes, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Agora vem o termo mediante, através. Como é que nós somos justificados gratuitamente por sua graça? Como isso pôde acontecer conosco? É por meio, é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Já vimos o que significa redenção. Ele entrou no mercado de escravos, pagou o preço necessário, tirou os escravos de lá e trouxe para ser sua propriedade. Então ele redimiu. Então, por causa da sua redenção, nós pudemos ser justificados. Outra coisa, irmão. Quando ele entrou nesse mercado de escravos e nos comprou, ele não nos comprou, ouça isso aqui com cuidado, com atenção, ele não nos comprou para sermos os escravos dele em primeiro plano. Ele nos comprou para sermos os seus filhos, a propriedade dele, um corpo com ele, do qual ele é o cabeça. Então, redenção que há em Cristo Jesus. Agora aqui, vamos seguir esse caminho aí da justificação pela redenção, que é o que diz no verso 24, né? Nos justificou pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha o 25. A quem Deus propôs, na tradução que estou lendo. Alguém tem outra palavra aí? Como? A quem Deus ofereceu. É isso? É isso?
O termo no original, qual é? A quem Deus manifestou. Essa é a palavra exata. A quem Deus, Jesus Cristo então, é a quem Deus manifestou no seu sangue uma propiciação, mediante a fé. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos devagar. Olha o tamanho desse versículo. E olha as palavras aí maravilhosas. Então vamos com calma nela. Primeiro, fomos justificados, voltando no 24, por causa da redenção que há em Cristo Jesus, ele nos comprou. Nele, Cristo Jesus, Deus manifestou, especificamente no seu sangue, no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus manifestou, foi manifesta o quê? Que pelo sangue de Jesus, Deus está fazendo propiciação. Aí vamos parar nessa palavra. Tem 3 palavras correlatas no grego, irmão, leve para a sua meditação, que são tão lindas para nos ajudar nesse assunto da propiciação. Deixa eu dizer para você quais são. A palavra usada aqui, em Romanos 3,25, é o termo, no grego, hilasterion, com H, porque transliterando do grego, né? H-I-L-A-T-E-R-I-O-N, hilasterion. Bem, essa palavra no grego, ela tem uma correspondente no hebraico. Você se lembra que sobre a arca, ela tinha uma tampa na qual estava numa ponta e outra 2 querubins. Como se chamava essa tampa da arca? Propiciatório. A Septuaginta é a tradução grega do Velho Testamento. Tá? Então o Velho Testamento é original em hebraico, mas nós temos o Velho Testamento em grego, a versão dos 70, a Septuaginta. Qual foi a palavra grega usada para o propiciatório? Hilasterion. Literalmente significa um assento de misericórdia. Um assento de misericórdia. Irmãos, a arca, tudo na arca, é uma figura da pessoa do nosso Senhor Jesus. Ela é de madeira, que tipifica a natureza humana. Ela está revestida de ouro, que tipifica a natureza divina. Ela tem dentro dela o que mesmo? As 2 tábuas da lei. Porque nosso Senhor Jesus disse o quê? Citando o Salmo 40, o autor de Hebreus, em Hebreus 10, ele cita o Salmo 40 e diz que se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro, quanto amo a tua lei. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro em meu coração está a tua lei. Por isso, dentro da arca nós tínhamos as 2 tábuas do testemunho. As 2 tábuas da lei. Porque ela é uma figura de Cristo. E no coração do nosso Senhor Jesus, o que tinha? O que o governava? A lei de Deus. A qual ele correspondeu, como já vimos, plenamente. Cumpriu a lei de Deus. Coisa que nenhum homem poderia fazer. Então, dentro em meu coração está a tua lei. As 2 tábuas. O que mais tinha dentro da arca? A vara de Arão que floresceu. Que significa 2 coisas. Significa que Deus, então, escolheu Arão, porque as outras varas não floresceram. Então, a vara de Arão aponta para a eleição. Nós acabamos de ler em 2 Tessalonicenses 2,13. Por isso, Deus vos escolheu, desde o princípio, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, a vara de Arão tipifica a eleição. Deus soberanamente nos escolheu. E a vara de Arão também tipifica ressurreição. Porque uma vara tirada da árvore não poderia florescer, era uma vara morta. Então significa o poder da sua ressurreição. Mas tinha mais uma coisa ainda dentro. Um pote de ouro contendo maná. O que isso significa? Já que a arca é um tipo do nosso Senhor Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então tudo nela é uma figura do nosso glorioso Cristo. E sobre ela, o hilasterion, o assento de misericórdia. Porque, irmãos, um homem como esse, que é tipificado pela arca, só tem um. Os outros não servem. Mas sobre a tampa da arca havia o propiciatório.
Hilasterion. Então Paulo vai dizer assim, Deus propôs, ou Deus manifestou no seu sangue, no precioso sangue de Cristo, um assento de misericórdia. Você se lembra que aqueles dois querubins estavam um em cada ponta, né? Por toda a Bíblia, os querubins são uma figura, uma expressão da glória de Deus, certo? Um em cada ponta. Mas eles não estavam com as faces voltadas um para o outro. Que detalhe, não é? Que detalhe. Porque se um estivesse olhando para o rosto do outro, que era igualzinho a ele podia estar contemplando a beleza de si mesmo. Um querubim olhando para outro querubim. Como somos gloriosos. Mas é dito que os querubins tinham as suas asas abertas sobre o propiciatório e tinham suas faces voltadas para o propiciatório. E não um olhando para o outro. Você se lembra? Voltados para o propiciatório. Como que Pedro vai explicar? Isso é a figura, o tipo da velha aliança, certo? O tipo do tabernáculo. Como que Pedro vai explicar isso? Olha que bonito, irmão. Pedro vai explicar assim em 1 Pedro 1,10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. A respeito da salvação a vós outros destinada. Investigando atentamente quais as ocasiões, quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito Santo que neles estava, nos profetas do Velho Testamento, ao darem de antemão testemunho dos sofrimentos de Cristo e das glórias que seguiriam. Seguindo o texto lá, 1 Pedro 1, de 10 a 12, diz assim, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, é que eles profetizaram as coisas que haviam de ser reveladas pelo Espírito Santo enviado do céu. Aí ele conclui o texto assim, coisas estas que se refere à nossa salvação, que anjos anelam perscrutar. Entendeu? Perscrutar, literalmente, significa tem uma toalha nessa mesa, pode ter alguma coisa escondida lá embaixo, eu não sei o que é. Então, perscrutar é abaixar, levantar o pano e ver o que existe por dentro. Os anjos quiseram perscrutar a profundidade, a beleza, o significado dessa salvação de Deus, porque eles não foram objeto dessa salvação. Ou eles são anjos eleitos que não caíram, né? Ou eles são os anjos caídos que são os demônios. Então, essa maravilhosa salvação de Deus, anjos anelam perscrutar. Por isso, querubins da glória estão com as suas faces voltadas para o propiciatório, onde o sangue do animal era aspergido em um dia, o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Irmãos, que precisão, que coisa mais linda as Escrituras. Moisés escreveu antes de Paulo, 1600 anos antes de Paulo. Aqueles tipos e figuras e sombras do Velho Testamento são explicados no Novo Testamento de uma maneira magnífica. Qual outro livro é igual à Bíblia, meus irmãos? Então, propiciação, o termo que está aí. Lindo. Nós fomos justificados porque a ira de Deus, que nós já lemos no capítulo 1, a ira santa, justa de Deus, adequada de Deus contra o pecado, ela foi satisfeita e por isso foi desviada por causa do Cordeiro substituto na cruz do Calvário. Então, um dos sentidos da palavra propiciação é desviar a ira. A ira que deveria, justamente, adequadamente, cair sobre nós, caiu sobre outro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a ira de Deus cai sobre ele e de nós, e quanto a nós, Deus desvia a sua ira. Nós éramos o alvo da ira de Deus. Mas então a ira de Deus foi desviada de nós e caiu sobre ele. Por isso Isaías 53, irmãos, ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por isso o castigo
O alvo da ira de Deus, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é propiciação. Meus amados irmãos, isso é tão nosso quanto Cristo é nosso. Por isso, lá na frente, Romanos 8, vamos antecipar aqui. Paulo não poderia ter outro grito, vamos dizer assim, não é? Outra doxologia, senão essa. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Perguntas dele, não é? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Olha aí a justificação. Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, assumindo toda a condenação. Não é uma historinha, não é uma brincadeira, não é um conto de fadas. Assumiu a condenação. Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Cristo, Gálatas 3, se fez maldição por nós. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Ele continua com as perguntas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, perigo, fome, nudez, espada? Estou certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar. Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, foi separado. Deus meu, por que me abandonaste? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Deus está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E onde nós estamos? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Onde o amor de Deus está, nós estamos. No mesmo lugar. Em Cristo Jesus. O elo entre ele e nós é indissolúvel. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Então, propiciação. Veja, irmão, Deus propôs. Como que o homem iria se propiciar? Até aqui nós já temos 3 capítulos, né? Impossível, impossível, impossível. Então Deus propôs, ou Deus manifestou no sangue do seu Filho um assento de misericórdia. Propiciação. Mediante a fé. Depois eu vou voltar nesse termo. Propiciação mediante a fé. Olha aqui. Para manifestar a sua justiça. A gente vai chegar logo à frente aí. Nós já vamos antecipar. É por causa do que está escrito nesse verso 25, meus amados irmãos. É que Deus pode justificar o injusto. É que Deus pode justificar o ímpio. Ele não está fazendo de modo nem ilegal e nem imoral. Por que que não? Porque ele toma o pecado que é nosso e julga na pessoa do substituto, na pessoa do seu filho. Já que pecado, como já falamos, é uma entidade espiritual. Não é uma entidade tangível, física. Não é? É um senhor espiritual que nos dominava, que estava sentado aqui nos nossos ombros. Por isso, no capítulo 6, ele vai dizer que nós éramos escravos do pecado. Irmão, Paulo personifica o pecado. Vamos ver quando chegarmos lá. Ele usa termos pessoais para o pecado, como descrevendo uma pessoa, um senhor que está aqui cavalgando no ombro daqueles que não pertencem ao Senhor, e dominando, e subjugando. Eles não têm escolha. Eles só sabem pecar. Então Paulo vai dizer, nós não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver por ela.
Por causa da obra regeneradora do Espírito Santo, porque fomos justificados em primeiro lugar, regenerados, então, em seguida, consequentemente, habitados pelo Espírito Santo, e não somos devedores à carne, nem constrangidos, a palavra é amarrados, obrigados a viver segundo a carne, porque habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Meus irmãos, essas palavras precisam sair da Bíblia e ser escritas com fato, realidades no nosso coração, para que realmente possamos viver uma vida triunfante no nosso Senhor Jesus, sobre coisas que tendem a nos amarrar, ofendem nosso Senhor, nos escravizam, nos entristecem, nos angustiam, nos dominam. Não é? Então, propiciação. Vamos falar um pouquinho mais disso. Olha que coisa linda, irmão. Esse termo, então, hilasterion, significa propiciação, se referindo ao lugar. Lugar. Hilasterion é um lugar, o assento de misericórdia, propiciação. Há um termo com a mesma raiz na língua original, e é o mesmo, H-I-L-A-S-M-O-S, hilasmos. Sabe o que é hilasmos? É a oferta que faz propiciação. Então, o propiciatório, o hilasterion, era o lugar. Mas esse lugar vazio não faria propiciação. O que é necessário ser colocado sobre esse lugar? O sangue. Que significa o quê? Uma vida foi derramada, foi oferecida. Então, essa oferta, esse sacrifício se chama hilasmos. Então, o sacrifício, esse hilasmos, foi oferecido, e o sangue, Hebreus vai dizer, a vida, Levítico vai dizer, a vida da carne está no sangue. Então, o sangue derramado significa uma vida oferecida. Então, o Senhor Jesus é tanto o lugar, o assento de misericórdia, onde Deus pode se encontrar com o homem, porque se Deus se encontra com o homem, o resultado é um só. O homem é fulminado, como nós já vimos. Mas há um lugar único que Deus pode se encontrar com o homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. É o ponto de encontro entre o homem perdido e Deus, o único ponto de encontro. A lei não é um ponto de encontro, as obras não é um ponto de encontro, a cultura não é um ponto de encontro, espiritualizar-se não é um ponto de encontro, isso é uma falácia. Há só um ponto de encontro entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Porque ele é o lugar do encontro, ele é o propiciatório, hilasterion. Ele também é o hilasmos, vou mostrar para você onde que isso está. Depois eu cito a outra palavra, são 3. Todas se referindo à mesma pessoa do nosso Senhor Jesus. Olha onde está a palavra hilasmos. Vamos lá. 1 João capítulo 2. Os que gostam de consultar o original, você tem hoje isso tão fácil, né? Os aplicativos estão aí no celular, para você conferir se o que eu estou falando é verdade. 1 João 2, diz assim, olha lá, 1 João 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o verso 2 agora. E ele é o quê? A propiciação. Aqui no português é a mesma palavra que você tem em Romano, certo? Mas no original não. Aqui não é hilasterion. Aqui não está se referindo ao lugar da propiciação. Aqui está se referindo à oferta que faz propiciação. Então a palavra aqui é hilasmos. Então Jesus Cristo é literalmente, aqui então podíamos dizer, a oferta de propiciação pelos nossos pecados. Certo? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E olha que lindo. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos tomar cuidado com isso, irmão. Tome muito cuidado. Viu? Porque nosso Senhor é propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Está disponível para todo aquele que quiser. Todo aquele que crer nele. Ele é a propiciação. Então, tome cuidado com coisas que você ouve por aí. Então aqui o termo é hilasmos, oferta de propiciação. Está aí. Terceiro termo, então aqui se refere ao sacrifício de propiciação, à oferta. Falta um termo.
Porque como que os sacrifícios eram realizados? A oferta, o animal lá, seja qual for, ele se autodegolava? É assim? Ele era degolado pelo sacerdote. Então tinha a pessoa do sacerdote que oferecia o sacrifício, que derramava o sangue sobre o ilasterion, sobre o propiciatório. Então nós temos primeiro o lugar de encontro entre Deus e o homem, lá no Santíssimo, no dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava, na tampa da arca, o propiciatório, ali era o lugar ilasterion, assento de misericórdia. Na linguagem do Novo Testamento, porque aqui é só figura, quem é esse ilasterion? Jesus Cristo, o ponto de encontro entre Deus e o homem. O sangue era derramado sobre o ilasterion, e o sangue do ilasmos, do sacrifício, da oferta. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, 1 João 2. Certo? Está me acompanhando? Está faltando a pessoa que oferece o sacrifício, o sacerdote. Que é claro, nos tempos do Velho Testamento, é claro, é uma figura do nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, nosso Senhor Jesus. Qual é a palavra no grego usada para oferecer o sacrifício, ou o ilasmos? É a palavra, veja, é a mesma raiz. Ilas, de novo, agora é ilaskomai. E esse verbo significa fazer propiciação. Resumindo, eu vou citar para o seu texto onde isso está. Jesus Cristo é o ofertante. Ele é o sacerdote perfeito diante de Deus. O grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ele é a própria oferta, porque ele não ofereceu uma oferta, ele a si mesmo se ofereceu. Hebreus capítulo 9, não é? E ele então, por causa disso, ele é o ofertante, ele é a oferta e ele é o lugar de propiciação. O assento de misericórdia, onde Deus pode se encontrar com o homem. Que coisa bendita, meus irmãos. Tudo é figura dele e aponta para ele. Onde que está o verbo ilaskomai? Fazer propiciação. Hebreus capítulo 2. Vamos lá. Hebreus 2. Olha que lindo o texto. Vamos ler dos versos desde o 14, para termos um bom contexto aqui. Hebreus 2,14. Já estudamos Hebreus juntos, né? O primeiro ano que tivemos juntos. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Todos nós temos natureza humana, participação comum de carne e sangue. Destes, também ele igualmente participou. Em outras palavras, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para que o verbo se fez carne? Para que ele participou de carne e sangue? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruísse. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos. Interessante esse evidentemente, né? Está dizendo, anjos não precisam ser socorridos. Anjos não pecaram. Os anjos eleitos adoram o Senhor diante do seu trono. Os que pecaram são demônios. E Deus também, o nosso Senhor não socorre demônios. Então ele evidentemente não socorre a anjos. Mas ele socorre a descendência de Abraão. Sabe qual é o termo para socorre? Estender a mão. Ele socorre a descendência de Abraão, os que são da fé. Por isso mesmo, acompanha aí, verso 17, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Espírito humano, alma humana, sentimentos humanos, mente humana, desejos humanos, corpo humano. Todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso. Propiciatório é o assento de misericórdia, o ilasterion. Misericordioso, por um lado, por causa da carência e da necessidade do homem, mas por outro lado, fiel. Porque ele teria que ser fiel a
todos os desígnios, intenções e propósitos de Deus, aos caminhos de Deus, senão ele não poderia ser misericordioso ao seu bel prazer. Misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Olhe, nas coisas referentes a Deus. E finalmente, e para fazer propiciação. Você está vendo que é o verbo? Por isso o tradutor usou fazer propiciação. Ele não colocou ele é propiciação. Ele tinha que colocar, o tradutor, fazer propiciação. Porque no grego é um verbo, é uma ação, é ilaskomai. Então, quem é o sacerdote? Quem é que fez propiciação? Nosso Senhor Jesus. Então, ele quem realizou esse ilaskomai, fez propiciação. Ele é o sacrifício propiciatório. E ele é o próprio propiciatório. Ponto de encontro. O assento de misericórdia. E assim, vamos concluir por hoje. Vamos lá, Romanos. Estamos terminando. Romanos 3, vamos voltar lá. Deus manifestou no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando? Nos tempos do Velho Testamento. Porque é dito no livro de Hebreus que o sangue de bode e de touros não pode remover pecados. Porque é óbvio, é sangue de animal. Mas eles foram designados pelo Senhor. Não saiu da cabeça de Moisés. O Senhor falou para ser feito dessa maneira. Porque era um tipo do sangue do Cordeiro de Deus que seria oferecido. Então aquele sangue, designado por Deus nos tempos do Velho Testamento como uma figura do precioso sangue de Cristo, ele iria cobrir pecados. Cobrir. Digamos, é como colocar a sujeira debaixo do tapete. A visita que entra em casa não vai ver, né? Mas o dono da casa sabe que tem sujeira embaixo do tapete. Então o sangue de touros, de bodes, ele cobria pecados. Mas quando o verbo se fez carne e o João Batista aponta para ele, diz, agora chega de animal, agora chega de sangue de touro, agora chega de cobrir pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não cobre pecados. Que maravilhoso, irmãos. Por isso o livro de Hebreus é tão lindo, né? Começamos por ele, esse tempo juntos. Preciosíssimo. Então, quando foi que pecados ficaram impunes? Aqueles anteriormente cometidos. São os pecados de todos que viveram antes do Senhor Jesus. Cujos pecados foram só cobertos pelo sangue de animais, figura. Mas quando o nosso Senhor Jesus veio e realizou a sua obra, já falei isso, vou repetir, todos aqueles que tiveram seus pecados cobertos no Velho Testamento e todos aqueles do Novo Testamento, eles têm os seus pecados removidos. Bendito seja o Senhor. Por isso, de novo, o livro de Hebreus vai dizer assim, dos seus pecados e das suas iniquidades eu jamais me lembrarei. Como ele poderia lembrar? Se ele tomou-os, como então dissemos, entidade espiritual, e julgou-os até a última gota, na pessoa bendita do Santo Filho de Deus, que teve que gemer na cruz. Isaías, se referindo a ele, as profecias, os cânticos do servo de Isaías, todos se referem ao nosso Senhor Jesus. É dito assim dele, ele não clamará e nem levantará sua voz nas praças. Você se lembra desse versículo? Não gritará e não levantará sua voz nas praças. E ele não fez isso mesmo. Ele cumpriu sua profecia. Mas quando ele morre na cruz, sabe como que os evangelistas descrevem? Ele clamou em alta voz. Um brado, um grito. Na cruz, não nas praças. E o que foi que ele gritou? Eloi, Eloi, meu Deus, por que me abandonaste? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele mesmo que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado. Só há duas vezes na Bíblia. Esse que eu estou citando é 2 Coríntios 5, 21. O outro é Gálatas 3,13, que também já citei, que diz que o Senhor Jesus foi feito algo
Coríntios diz que ele foi feito pecado por nós. Nós já explicamos isso. Continua sendo o Santo Cordeiro, mas vestido com o pecado da humanidade, que foi julgada na pessoa dele, na cruz do Calvário, que o agonizou, que o separou, que o alienou. Por isso nós estamos plenamente justificados, reconciliados, aceitos, redimidos. Temos paz com Deus. A outra expressão está em Gálatas. Tão terrível quanto essa de Coríntios. Em Coríntios, então, feito pecado. Em Gálatas, feito maldição. Cristo foi feito maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo mesmo, de novo Paulo, o autor de Gálatas, ele vai dizer assim, é para que a bênção de Abraão, qual é mesmo a bênção de Abraão? Descrita aqui em Romanos, justificação pela fé. Aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Né? Capítulo 4, vamos estudar amanhã. A bênção de Abraão é a justificação pela fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então é dito que Jesus foi feito maldição na cruz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que fôssemos justificados por fé. E Paulo vai continuar lá em Gálatas, e pudéssemos receber o Espírito prometido. Meus irmãos, o Espírito Santo, nas páginas do Velho Testamento, ele não é um dom, entre outros, que Deus tem para nos dar. Guarde isso. O Espírito Santo é o dom. Significa que quando Deus derramou sobre aqueles que creem o Espírito Santo para habitar neles, ele concedeu no Espírito Santo, que é uma pessoa, não é um poder, não é uma influência, é uma pessoa. Ele nos concedeu no Espírito Santo todas as bênçãos que ele planejou conceder para o seu povo redimido. Amém. Todas. Por isso que ele diz, para que recebêssemos o Espírito Santo. E com ele, todo o pacote. Regeneração, iluminação, convicção de pecado, revelação, santificação, glorificação, também a obra do Espírito Santo em nós, e muita coisa mais. Ele é o dom. Por que nós podemos receber isso? Bom, para nós é de graça. Para nós é de graça. Mas, redimidos, comprados. Meus irmãos, concluindo já, como que nós poderíamos comer da mesa do Senhor? Vamos aplicar isso. Domingo nós vamos fazer isso juntos, né? Como que nós podemos adorar o Senhor se as coisas que nós estamos falando aqui não forem realidades pulsantes no nosso coração? Não tem motivo de adoração. A mesa do Senhor é só um ritual, um dia a mais. Todo domingo de manhã nós estamos lá, marcando ponto. Mas se essas verdades que temos partilhado nesse livro maravilhoso, elas forem pulsantes no nosso coração, oh, meus irmãos, nós vamos ter que pedir licença para conseguir orar. Porque todos nós estaríamos cheios de ações de graças no nosso coração. Sabendo quem Ele é e sabendo quem nós somos, ou quem nós éramos. E agora quem nós somos nele. Né? Graças a Deus. Então, amanhã, se o Senhor permitir, precisamos terminar ainda o capítulo 3. E vamos buscar seguir para os outros, confiando que o Senhor vai seguir nos ajudando a compreender sua maravilhosa palavra. Lembre, irmão, você está pisando em terreno que em Cristo Jesus é teu. Você não tem nada mais dessas coisas, pelo menos que falamos até aqui, para ganhar. Já é tudo teu. Basta que seja visto, apropriado, apossado, experimentado. Como? O justo viverá pela fé. Porque o que é fé mesmo? A convicção de coisas que se esperam, a certeza de coisas que se esperam e a plena convicção de fatos que se não veem. Bendito seja o Senhor. Vamos orar então, concluímos. Amado Senhor, quão ricos nós somos. Que imenso privilégio, Senhor, que nós temos
Somos a tua propriedade exclusiva. O Senhor nos amou e nos amou até o fim. Muito obrigado, Senhor. Constrange-nos pelo teu amor inigualável. Senhor, escreve as tuas palavras em tábuas de carne dos nossos corações. Nos ajuda a retê-las, Senhor. Compreendê-las, assimilá-las, vivê-las. Obrigado, Senhor. Somos um povo maravilhosamente bem-aventurado. Somos o povo mais feliz desse universo. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos como mendigos pedindo esmolas em potes de ouro. Faz-nos ver a beleza do Senhor e o significado sublime da tua pessoa gloriosa e da tua obra gloriosa, para que possamos responder com todo o nosso coração. Senhor, atinge-nos. Senhor, perscruta-nos. Senhor, limpa-nos, purifica-nos, restaura-nos, especialmente nossos afetos, Senhor. Queremos te amar com todo o nosso coração, porque o Senhor nos amou com todo o teu coração. Isso nós te pedimos, Senhor, agradecidos e confiados de que o Senhor seguirá o teu trabalhar em nossas vidas. No teu precioso nome oramos. Amém.